Olá, Shalom. Hoje já são 16h10. Eu eu acredito e tenho certeza que Deus fará o que for necessário durante a live. E se vocês estão aqui, é porque nesse momento e nessa hora vocês foram convidados a sentar à mesa do Pai, para justamente ouvir a palavra ministrada por eu, filha, como vocês também são filhos, ao coração de vocês. Então, shalom a todos, boa tarde. As curiosidades da palavra desta tarde vêm a ser ministrado Atos 16:16. Mas para que possamos entender verdadeiramente a ministração da palavra referente a Paulo e a Silas, nós temos primeiro que saber quem foi Paulo, quem foi Silas e as demais pessoas que tiveram entre este episódio, para que a glória do Senhor fosse manifestada diante dessa passagem. Então, Paulo era Saulo, que era um nome em hebreu. Saulo nasceu em Tarso, que é na Cilícia, que hoje é uma região da Turquia. Ele era um grande intelectual do mundo romano e era filho de uma família judaica, da tribo de Benjamim. Sejam bem-vindos. E ele era um judeu da diáspora, ou seja, da dispersão. A família dele era uma família extremamente rica e era muito importante em Roma. Então, por ele ter um pai que era romano, ele gozou de todos os privilégios. Olá, Dani, seja bem-vinda. Hoje a palavra vai ser ministrada referente a Atos 16:16. Então, voltando para que vocês possam entender, Então, Saulo, continuando, ele gozava de todos os privilégios romano, porque o pai dele era romano. Ele foi um estudioso do Templo de Salomão. Frequentou, a partir dos 14 anos, as sinagogas. Então ele aprendeu todo o ensinamento judeu. Ele pertenceu à comunidade judaica. Também foi membro de uma seita ortodoxa dos fariseus. Então Saulo, quando ele chegou a Jerusalém, ele não acreditava, sejam bem-vindos, que Jesus Cristo fosse o Messias. Então, quando ele chegou lá, ele se deparou com uma seita iniciante que nasceu dentro do judaísmo, ou seja, o cristianismo. E quando houve o episódio no qual Estevão recebeu uma visão do Pai Celestial e do Filho de Jesus Cristo no céu, ele contou aos líderes judeus. E eles ficaram tão enfurecidos por essa situação que levaram ele para fora da cidade, Estevão, e o mataram à pedrada. E quem estava neste episódio era Saulo, aonde as roupas que foram retiradas de Estevão foram jogadas aos pés de Saulo. E quando Saulo morreu e foi levado ao céu, porque foi um pedido dele, Saulo ficou irado, porque ele queria saber quem era esse Jesus Cristo que estava trazendo a desordem naquele lugar. Então, Saulo, ele se torna, a partir deste momento, um perseguidor das comunidades cristãs. Tarso, ele vinha de uma cidade universitária, então era um homem de muita sapiência, era um homem que era conhecedor das leis judaicas e ele sabia daquilo que a Torá, daquilo que a Bíblia trazia em resposta do que era necessário.
Ele era ele também era um israelita circuncidado da tribo de Benjamim, que era um membro do partido dos fariseus. Saulo, ele falava aramaico, e as pessoas não acreditavam que ele poderia se converter, porque quando ele começou as perseguições, ele era um soldado romano que matava sem dó. Ele ateava fogo nas casas, ele colocava as pessoas na prisão, independente se eram homens ou mulheres, e ele fez tudo isso para poder perseguir realmente aos judeus. Até que certo momento, ele se levanta para poder ir a Damasco, perseguir ai, cadê? Senhor, traga a sabedoria necessária. Espera aí só um minuto, Pai de infinita bondade e misericórdia, que neste momento, nesta hora, que não seja eu, Isis Lima, mas que seja o Senhor, através da minha boca, a ministrar esta palavra de sabedoria aos corações de todos que aqui estão presentes. Pai, levanta seus anjos de guerra, levanta seus anjos de sabedoria, levanta o teu exército, Pai, para que nenhum impedimento, para que esta palavra chegue aos lares das pessoas que aqui estão. Senhor, traga a minha tranquilidade necessária para que esta palavra seja ministrada conforme tu me entregaste. Eu te peço, Pai, seja comigo, sedes comigo, porque eu preciso, neste momento e nesta hora, da tua presença, Pai. Senhor, vinde ao meu encontro, Pai. Eis-me aqui. Tira toda a ansiedade, tira todo o nervosismo, tira toda a aflição, e que tu possas ser boca de Deus através da minha boca. Então, continuando. Então, ele resolve ir a Damasco para poder perseguir dois apóstolos, dois discípulos de Cristo. E quando ele está indo no caminho de Damasco, ele vê uma forte luz que o joga no chão. Shalom a todos que estão chegando. E sem saber o que estava acontecendo, ao meio à confusão, Saulo, ele ouve a interrogação: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele perguntou: quem és, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu me persegues. Isso está lá em Atos 9:5. Na mesma hora, Saulo fica cego. E ele fica totalmente vulnerável. E quando ele fica vulnerável, o Espírito Santo, juntamente com os que estão cercados a ele, os fazem adentrar a cidade. Ali Cristo estava mostrando a autoridade suprema dele mediante as perseguições que Saulo estava fazendo. Agora ele teria que obedecer àquela voz ou morrer naquele lugar. Então, em Damasco, Saulo, ele fica 3 dias em jejum, e esse jejum era um jejum totalmente seco, sejam bem-vindos. Um jejum totalmente seco, sem água e sem alimentação. E ele ora buscando a Cristo, pois ele acreditava que ele iria voltar a enxergar. E aí é quando Deus levanta Ananias. Tem uma visão no qual ele é chamado pelo Pai, que manda ele ir à casa de Judas. O Espírito Santo descreve certeiramente aonde é a casa de Judas. E nisso, quando ele recebe essa instrução do pai, né, Ananias, ele fica temeroso, porque ele já tinha ouvido falar de quem era Saulo, que era um homem extremamente rude, bruto, cruel, que matava sem piedade. E mesmo assim, ele resolveu obedecer
aquilo que Cristo queria e vai ao encontro de Saulo. Pois o Senhor disse a ele que Saulo, disse a Ananias, que Saulo, mesmo diante de todas as perversidades, ele tinha sido um escolhido de Deus para ir trabalhar com ele, para anunciar o nome de Deus aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. E quando Saulo faz a imposição de mãos, sejam bem-vindas, automaticamente as escamas caem dos olhos de Saulo e ali ele recebe a ativação do Espírito Santo do Pai nele e é batizado. Quando ele é batizado no Espírito do Pai, ali o velho homem se desfaz e o novo se levanta. Então aí Saulo começa a ministrar, ir atrás para saber verdadeiramente quem é esse Deus que tudo faz. Isso é só um pouco para que vocês saibam quem foi Saulo, que depois transforma em Paulo. Mas para que a gente possa continuar a ministração, também nós precisamos saber quem foi Silas, que foi o companheiro dele de viagem. Então, lá em Atos 15, fala de Silas, que Silas foi um escolhido, juntamente com Paulo, com Barnabé, a tarefa de transmitir aos cristãos gentios, convertidos pela igreja de Antioquia, a decisão do concílio de Jerusalém. E o que era esse concílio? Tratava justamente da aceitação e da comunhão dos gentios referente aos membros da igreja. Silas era um cidadão romano, né? Ele era profeta e ele também era chamado de Silvano. Então terão algumas bíblias que não vão fazer o nome de Silas diretamente. Então quando vocês escutarem, lerem Silvano, automaticamente se remetam a Silas. Porque Silvano vem do latim Silvanus, que significa floresta, né? Então florir, crescer, e no romano se chama Silas. Então no grego Silvano e no romano Silas. Então Silas, ele foi intitulado como ministro auxiliar de Paulo. Sejam todos bem-vindos. Shalom. Então, falamos um pouco de quem era Saulo, qual foi a conversão de Saulo quando ele se transforma em Paulo. E aí nós temos um pouco da história de Silas. Então, vamos lá. Para que Paulo viesse verdadeiramente ser convertido a este cristianismo, ele se afastou deste lugar, de Jerusalém, e ficou durante 3 anos em missões na Arábia. E ele fez um seminário intensivo com Jesus. Ele aprendeu toda a palavra, toda a ministração, toda a revelação diretamente com o Espírito de Jesus Cristo. Então ele foi ministrado durante 3 anos. É quando ele resolve voltar a Jerusalém. Ele vai a uma primeira missão, e nessa missão ele encontra Barnabé, ele encontra João Marcos, ele encontra João Marcos e Barnabé. E logo em seguida, quando ele chega nessa cidade, na segunda viagem dele, ele fala a Barnabé, né? Chama Barnabé. Só que para que a gente possa entender quem é Barnabé, Shalom, meu filho, seja bem-vindo. A gente também precisa saber um pouquinho de Barnabé. Então, Barnabé, só um minuto. Barnabé era um apóstolo que apareceu durante 20 vezes no livro dos apóstolos. Ele era um homem generoso que, quando ele foi conhecedor da palavra, quando ele aceitou Jesus como seguidor, como um discípulo, ele doou um campo e dinheiro para ajudar os irmãos necessitados. Ele foi membro da igreja primitiva
da igreja primitiva. O verdadeiro nome de Barnabé era José, mas os próprios discípulos, apóstolos, foram quem chamaram de Barnabé, porque significava filho da exortação, ou seja, filho da consolação, aquele que vem para consolar. Foi Barnabé que apresentou Saulo para os apóstolos. E quando eles estavam em missão, Barnabé voltou junto com Saulo a Jerusalém. Então, quando eles foram imbuídos para essa segunda missão, Barnabé queria levar João Marcos. João Marcos era primo de Barnabé, filho de Maria, que também eram discípulos. Eu fiz um levantamento e João Marcos, depois da sua transformação, depois da sua trajetória, é o nosso evangelista Marcos. Então, por causa da primeira viagem, que por medo João Marcos não quis continuar a viagem com Barnabé e com Paulo, quando chegou na segunda missão e que Barnabé quis levar João Marcos, eles dois, Paulo e Barnabé, discutiram por causa do sobrinho de Barnabé, do primo de Barnabé, por causa dessa situação, por causa da situação em Panfilha, que ele largou eles dois diante da obra. Então, mediante a discussão de Barnabé e de Paulo, Deus retira Barnabé, porque a missão não era para ele, e coloca Silas, que foi um escolhido do próprio Paulo. Só que agora, chegando na passagem que vai vir continuar as curiosidades, lá em Atos 16:16, diz o seguinte: certo dia, quando estavam indo para um lugar de oração, veio ao encontro uma escrava. Essa moça era dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso durante muitos dias. Shalom, sejam bem-vindos. Ela fez isso durante muitos anos, muito tempo. E, por fim, Paulo acabou se aborrecendo e virou-se para ela e ordenou que aquele espírito imundo pudesse sair dela. E pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, imediatamente, aquele espírito que dominava aquela mulher saiu. Quando os donos viram que a sua própria escrava não tinha mais aquela possessão demoníaca e que ela não conseguia mais adivinhar e nem fazer dinheiro para eles, eles simplesmente agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça pública, diante das autoridades. Eles apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e eles estão provocando desordem na cidade. Então, ensinando costumes que são contra a nossa lei. Romanos e foram apontados como judeus. Não podemos aceitar esses costumes. Aí, a multidão não ouviu o que eles tinham para dizer e simplesmente se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem a roupa deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram a ordem para que o carcereiro os guardassem com toda segurança. Prestem atenção. Sejam bem-vindos. Shalom. Depois de receber esta ordem, o carcereiro jogou ambos na cadeia e os prendeu com os pés dentro de 2 blocos de madeira. Sejam bem-vindos.
Aí o carcereiro acordou e quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, ele pensou, os prisioneiros tinham fugido. Aí ele puxou uma espada e já ia se matando quando ele escutou Paulo gritando, não faça isso, todos estamos aqui, sejam bem-vindos, shalom, feliz Páscoa. Daí o carcereiro trouxe uma luz, no meio da escuridão tinha uma luz. E depressa, naquela cela, o carcereiro, se ajoelhou, tremendo, e aos pés de Paulo e Silas, ele levou os dois para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Você e as pessoas da sua casa. Então, neste momento, a libertação não vem só para o carcereiro, mas as pessoas da casa dele. Então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora, na noite, o carcereiro começou a cuidar deles, Paulo e Silas, e lavando os ferimentos da surra que eles haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, porque agora eles acreditavam nesse Senhor, nesse Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com as seguintes ordens para o carcereiro: soltem esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo, as autoridades mandaram soltar-nos? Podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais, eu e Silas somos cidadãos romanos. E mesmo assim, sem termos feito nada, fomos julgados. Fomos surrados em público. Depois nos jogaram na cadeia, embora. E agora vocês querem que a gente vá embora em segredo? Isso não. Que as autoridades romanas venham até aqui a cadeia e nos soltem. Os policiais foram lá e contaram. Shalom, sejam bem-vindos. Foram lá e contaram com a autoridade romana. E quando souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram pedir desculpa. Então os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cidade. Saíram da cadeia da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram direto para a casa de Lídia. Ali encontraram com os irmãos, animaram-se a todos e depois foram embora. Shalom, sejam bem-vindos. Então, quais são as curiosidades dessa passagem de Paulo e Silas? Paulo e Silas, quando eles chegam na cidade, eles estão acompanhados também de Timóteo e de Lucas. Quando eles eles chegam nessa cidade romana, e quando eles deparam com esta escrava dominada por um espírito mau, que adivinhava o futuro, eles ficam em silêncio. Filipos, que é esta cidade onde Paulo e Silas chegaram, é localizada na Macedônia. E ali ainda não tinha estabelecido nenhuma cidade, nenhuma igreja. Então eles foram com o intuito de pregar o evangelho e instituir naquele lugar, em Filipos, um ministério que justamente levasse a palavra do Senhor. Aquela moça era totalmente dominada pelos espíritos maus, além de ser escrava. Então eram dois tipos de prisão: a prisão da carne e a prisão do espírito, da alma. E ela era dominada por um espírito que interpretava os espíritos de Apolo, que era uma leitura de oráculos de Piton, que é um principado demoníaco, né? E quando ela chama, mesmo assim, ela resolve seguir a Paulo e a Silas. E quando ela segue aos dois,
ela traz tormento, porque ela faz de tudo. O espírito mal que está com ela faz de tudo para que eles sejam chamados à atenção, para que os romanos que estão ao redor comecem a perceber quem são estes homens que estão chegando. Então, o espírito mal que está nela faz com que eles sejam anunciados, que mostra que eles são servos de Deus e que eles estão ali para anunciar a salvação. E aí ela perturba, e quando pensa que não, a constância de falar que eles eram judeus, porque esse foi o propósito dela, ela tira Paulo do alinhamento e ele, irado, se aborrece e ordena que aquele mal que está nela saia naquele mesmo instante. E naquele mesmo instante, o mal, diante da ordem de Paulo, faz com que aquela moça seja liberta. E quando os donos observam que aquela moça não tem mais interesse de comércio e lucro, porque era uma característica do povo romano, né, interesse só em comércio e lucratividade, eles arrastam Paulo e Silas, agarram e arrastam Paulo e Silas até as praças, até a praça pública. Lembrando, quem esteve presente na última ministração do Caminhando na Palavra, que esta passagem tem mais ou menos o mesmo comodismo econômico e materialismo que aconteceu na passagem de Mateus 5, quando aquele gadareno foi despossesso, quando Deus retirou a legião de mal que tinha dentro dele, e aquela cidade, irada pela perda dos porcos, porque eles só visavam os fins lucrativos, eles expulsam Jesus Cristo da cidade. E aqui acontece a mesma coisa. Quando os donos veem que aquela mulher não é mais escrava espiritual e que ela não adivinha e não tem mais como lucro financeiro, aí eles levam Paulo e Silas até o centro da cidade, até a praça pública, e diante das autoridades, eles apresentam os dois como judeus. Ele não questionou nada. Ele simplesmente disse que eles eram judeus porque aquela possessa simplesmente estava informando, anunciando que eles estavam ali para falar do Deus Altíssimo. Então, eles foram apresentados como judeus. E o porquê que causou ira nesse momento? Porque em 49 depois de Cristo, houve, lá em Atos 18:2, fala de um fato que foi narrado, que justamente por causa foi estabelecida uma ligação quando os judeus foram expulsos de Roma por causa da perturbação religiosa. Então houve um decreto onde não poderia judeu nenhum chegar em locais romanos e fazer a perturbação religiosa. Não poderia falar da palavra e tentar o convencimento a ninguém. Então, quando esse dono dessa escrava mostra que apresenta eles como judeus, eles trazem a público esse decreto que foi imposto pelo imperador Cláudio. Então, automaticamente, ninguém questiona nada a eles são surrados, são retirados as roupas e depois são jogados na cadeia com ferimentos graves. E mesmo assim, sem dó e piedade, eles são presos por blocos de madeira. Lembrando que na cadeia tinham dois tipos de cárcere. Tinha um cárcere externo e tinha um cárcere interno. Então, os presos de pequena periculosidade, eles ficavam no cárcere externo, onde eles podiam receber visita, eles podiam andar, eles tinham liberdade de ir e vir, mas enclausulados. Já quando Paulo e Silas foi jogado no cárcere interno, ali eles foram apontados como detentos de alta periculosidade, pois eles foram presos pelas pernas, por troncos, e justamente para que não existisse nenhuma possibilidade de fuga. E esse lugar onde eles foram presos
era um lugar onde colocavam as pernas e as pernas eram afastadas. Então era um outro tipo de tortura e trazia um grande incômodo às pessoas que assim ficavam. E mesmo diante de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a luta, Paulo e Silas, eles começam a orar, eles começam a entoar cânticos de louvor ao Pai. E exatamente na palavra diz que à meia-noite, o Espírito Santo de Deus ouve, chega aos céus, o clamor e o pedido de misericórdia diante do que o Altíssimo traz a ele. Eles não perceberam, não quiseram saber da dor. Eles foram com uma missão e essa missão seria cumprida. Então, quando eles esqueceram a dor, esqueceram a situação que eles estavam e colocaram Deus em primeiro lugar, ali eles conseguiram, o Pai conseguiu entender que realmente tinha feito a escolha certa. E aí eu vos pergunto, diante de todas as adversidades que nós temos diariamente, será que se nós fôssemos colocados em prisões, diante igual a Paulo e a Silas, nós conseguiríamos, como servos, como filhos, como cristãos que somos, louvar e clamar e adorar a Deus diante de tanta dor, de tanta covardia, de tanta ofensa? Porque você ser arrancado da sua rua, a roupa ficar nu em praça pública, ele está lhe tirando a sua dignidade diante de todo um povo, de toda uma plateia que estava naquela praça. E o louvor foi tão tremendo, tão forte, que chegou ao céu, que houve imediatamente um terremoto santo, o chão tremeu, as portas se abriram e as correntes se arrebentaram. Quando aquele carcereiro que estava em sono profundo acordou e viu toda a situação ao redor, ele achou imediatamente que os presos tinham fugido. E naquele tempo, em Roma, tinha a seguinte lei: se eu te coloco como para cuidar desta pessoa e esta pessoa foge, automaticamente a vida dela é compensada com a tua. Então as pessoas eram mortas. Quando ele pega uma faca e levanta esta faca para se matar, ele ouve Paulo chamando ele. E aí ele se prostra. Ali ele reconhece a grandeza do Pai, a grandeza de Deus, a grandeza do Espírito Santo em Paulo e Silas. Que poder é esse que faz cadeia arrebentar, correntes quebrar, muralhas derrubar e o chão tremer? Então ali ele automaticamente entende: eis-me aqui, Pai. Ele reconhece, pergunta a eles como é que ele faz para ser salvo. E aí eles dizem que é só permitir que Deus, que o Espírito Santo adentre a este coração. Você já se perguntou, você já entendeu diariamente que você precisa se prostrar ao Pai, entender a grandeza dele e o aceitar como Senhor e Salvador, e entender que diante de todos os problemas, de todas as adversidades, de todas as dores, jamais a gente tem que olhar por os problemas, porque o nosso foco tem que ser a Deus. E quando esse carcereiro entende isso, automaticamente ele passa a cuidar dos ferimentos de Paulo e Silas imediatamente. E ali, ao cuidar, ele está mostrando que o caráter dele não é mais aquele caráter de ser mandado, mas é o caráter de se prostrar diante da grandeza de Deus neles. Pois ali ele deixa de ser aquele carcereiro e ele passa a ser um servidor, ele passa a ser filho de Deus. Tanto é que o carcereiro e a família e os servos, a bênção foi ampliada a todos da família do carcereiro, que se encheu de alegria com tudo que aconteceram. E ali a fé, naquele lar, foi ativada.
porque ali houve arrependimento. Houve arrependimento quando o carcereiro para cuidar dos ferimentos e dá comida àqueles 2 homens. Então, há 2 tipos de materialização de fé. O arrependimento e logo em seguida, quando você se arrepende de todo o mal que você causa a outra pessoa e reconhece que você estava errado e se prostra diante do Eterno, automaticamente o Espírito Santo vem e te batiza. E assim aconteceu com o carcereiro, a família e todos os servos que estavam naquela casa. Porque todos se prostraram diante da grandeza do Pai. Só que Paulo e Silas, eles não fugiram, eles não eram bandidos. Eles foram até o carcereiro e contaram que foi cometida uma injustiça, porque eles eram cidadãos romanos e que eles não iriam embora ou sairiam para que depois as pessoas falassem que eles tinham fugido e etc. Então, eles são apresentados à magistratura e à autoridade romana, e ali, mesmo com tudo que aconteceu, aquela autoridade, aquele magistrado fica temeroso ao que acontece, e aí pede desculpa e liberta Paulo e Silas. E aí eles vão à casa de Lídia, que na passagem pouco tempo antes, ela reconhece a grandeza do Pai, porque ela é a primeira pessoa europeia a se converter ao ministério de Paulo e Silas. Então Lídia, ela é batizada e ela oferece, tanto antes do episódio das cadeias se romperem, como depois oferece a hospedagem a Paulo e Silas. Então, quando tudo isso acontece, o Espírito Santo vem e mostra que ali, sim, foi cumprida toda a missão que o Pai ordenou a Paulo e a Silas. Também estava nesta passagem Timóteo e Lucas. Mas somente quem tinha que ter ali destravado toda a projeção, tinha que mostrar tudo que o Pai tinha a ser ministrado, era Paulo e Silas. Muitas das vezes você vai estar com pessoas ao seu redor cheias do Espírito Santo. Mas Deus nem todas as vezes vai chamar a todos para que essa missão seja cumprida. Então, quando ele fala, nós temos que ter ouvidos para entender que nós precisamos obedecer. E se você está na obediência, você cumpre o propósito de Deus. Então, realmente, qual tem sido, na passagem de Atos 16, qual tem sido, sejam bem-vindos, qual tem sido o nosso comportamento? Shalom Odak, shalom a todos que estão chegando. Qual tem sido o nosso comportamento diante de tanto apontamento, diante de tanta humilhação, diante de tantas dores, diante de tantas acusações, que pessoas mesmo da igreja, que dizem que são cristãos, estão fazendo. Quando qualquer situação que estiver ao seu redor lhe causar dor, lhe causar sofrimento, não olhe para o problema. Olhe para Cristo. Entregue nas mãos dele e verdadeiramente você vai ver cadeias quebrar, chão tremer e o céu descer no seu lar, no seu serviço, aonde você estiver. Então, estas são as curiosidades da palavra que estão sendo ministradas por mim, Isis Lima,
hoje dia 17, mediante a palavra de Atos 16:16. Busque verdadeiramente, antes de ler qualquer passagem, que o Espírito Santo de Deus te dê a curiosidade de você entender quem é quem naquela passagem, que lugar é aquele, que aquela ministração, que aquela passagem está ocorrendo. Que aí, verdadeiramente, o céu vai se abrir sobre a sua mente. Você terá a mente aberta para entender aquilo que muitas igrejas têm ministrado e que nem sempre está diante desse entendimento. A palavra ela é bem certa quando ela diz: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então entenda que Deus tem um propósito para ti. Se Ele trouxe Shalom Wellington, se Ele trouxe a ti a palavra, que aqui Ele diz que é um manual de sabedoria, é um manual para a vida, aqui o Pai, o Todo-Poderoso, te mostra como andar os caminhos dele, como ser correto diante dele. E o maior ensinamento que este livro, que este dicionário, que esse manual da vida tem, Shalom, sejam bem-vindos, é verdadeiramente o primeiro mandamento. Ame o teu próximo como tu amas a mim. Faça uma reflexão. Se tem pessoas que você não está amando conforme Deus quer, busque o entendimento na palavra para que você retire, porque até em Mateus 5, 43, 42, 44, ele diz que nós precisamos amar os nossos inimigos e orar por eles, mesmo que sejamos perseguidos. Então, na passagem de Atos 16:16, ao entoar cânticos de louvor e adoração a Deus, Paulo e Silas não liberta só eles da prisão. Todos que estavam aprisionados próximo a eles foram libertos, foram curados, foram verdadeiramente entenderam quem era esse Deus que eles ouviam, que eles poderiam saber ou não, e mediante a um fenômeno desse, ali começa a instituir a palavra do Senhor. Então, em Mateus 5,44 diz: não se deixem, só um pedaço, vencer pelo mal. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ame os vossos inimigos. Faça o bem aos que te odeiam. Ore pela felicidade dos que te amaldiçoam. Bendigam os que vos maldizem e orem a Deus a favor daqueles que vos maltratam. Se você está sendo apontado, se você está sendo ferido, se você está sendo perseguido, não olhe por eles. Não odeie o seu irmão. Pelo contrário, ore, jejue, apresente eles a Deus, para que Ele sim o julgue. E não seja você juiz, ou seja, apontador daquilo que você acha que é verdade ou certeza para ti. Porque nem sempre a sua verdade é a verdade do outro. Muito obrigada. Eu agradeço muito ao Espírito Santo, a Deus Supremo e Maravilhoso. Obrigada a todos que aqui estão presentes, porque eu sei verdadeiramente que vocês tinham que estar presentes aqui neste momento e nesta hora, porque o Pai, ele, diante das adversidades, tem passado por situações que não são confortáveis a ninguém. Mas mesmo diante de toda a dificuldade, vocês estão me ouvindo, continuam me ouvindo, então
Eu louvo a Deus e agradeço por esta oportunidade. E que Atos 16:16 fique gravado no coração de vocês. Então não olhe para as adversidades, não olhe para os problemas, não olhe para as dores. Olhe para o alvo que é Cristo, para que Ele verdadeiramente possa vos libertar diante da grandeza dEle. Essa é a palavra que eu ministro no nome poderoso do Senhor. E, Melody, você tem interesse em entrar para dar uma palavrinha? Eu queria agradecer também pelo fato de estar na minha segunda... Olá, Eliane, na minha segunda live. E uma das maiores incentivadoras para que isso acontecesse foi você. Logicamente, tiveram várias outras pessoas que estiveram ao meu lado, né, para que isso acontecesse. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram presentes. E eu creio verdadeiramente que Deus vos libertará de tudo aquilo que não provém dele, de todas as lutas. E entendam que as lutas vêm para te amadurecer, porque deserto não mata. Shalom.